E a gente falou um pouco sobre a questão da defesa, né? Ter sido um ponto muito forte nessa campanha, mas no mesmo ano você teve uma temporada muito boa, né? No mesmo ano você teve um sucesso muito grande com Santa Catarina, que você mencionou também, que foi uma campanha histórica, um time que tinha acabado de subir e surpreendeu todo mundo, que foi um time que se destacou muito no ataque, né? Então, acho que isso mostra a sua versatilidade como treinador, mas quero também entender como que foi esse processo de criar um time com esse poderio ofensivo. Eu sempre costumo dizer que eu sou um treinador ofensivo, né? Por mais que tome pouco gol, mas eu sou muito adepto. Eu prefiro, não tenho problema nenhum tomar 30 gols, mas eu prefiro fazer 50. Não tenho esse problema, não tenho esse medo de ficar tomando gol. É lógico que essa conta, como eu te falei, de equipe que toma poucos gols, ela geralmente tem uma conquista. Mas eu não teria problema nenhum ter tomado. Nós tomamos 10 gols até agora, não teria problema nenhum ter tomado 20, mas ter feito 30, 40. Eu sou adepto a esse jogo ofensivo, eu gosto de marcar em bloco alto, eu gosto de estar perto do campo do gol adversário o máximo possível, eu gosto de colocar 5, 6 jogadores lá perto do gol adversário, eu gosto de ter a construção com bola, não sou fã do chutão, não sou fã das depender de uma bola parada. É lógico que tem jogo que você vai ter que precisar disso. O que eu tenho percebido, Alan, assim, a gente vai evoluindo, né, como treinador, é que você tem que ser bom em todos os momentos. Você tem que ser bom com a bola, você tem que ser bom na transição, você tem que ser bom sem a bola, né, marcar bem, você tem que ser bom quando você recuperar a bola, você tem que ser bom na bola parada defensiva, bom na bola parada ofensiva, porque o jogo, o futebol é apaixonante, porque você nunca sabe o que vai acontecer no jogo. Você acha que você vai ganhar de 5-0, você pode perder o jogo. Então, o futebol não tem isso. Porque você nunca sabe exatamente, você projeta um jogo, você tem uma ideia de jogo, mas você nunca sabe o que vem do lado de lá. E às vezes acontece. Um dia um campo ruim, nós, por exemplo, a Série D tem esse não. A Série A, todos os campos são padronizados, por mais que alguns são sintéticos, mas você sabe que a bola vai correr. Né? Vai ser um jogo rápido, um jogo de intensidade, porque a grama é baixa, a grama tem um padrão definido, tamanho de campo definido, e a Série D você vai jogar. Eles falam que é padronizado, mas não é. Você vai pegar campo que é grande, campo que é pequeno. Você pega o campo do Operário do Mato Grosso do Sul, aqui, um vestiário que a gente teve que se trocar no hotel, né? A gente cabe 6, 7 pessoas no vestiário. Isso ninguém fala, né? E aí, mas isso é legal, é desafiador. A gente cresce e aprende pra caramba, né? Você tem que se virar com aquilo ali que você tem. Aí o campo cheio de buraco. Nosso campo aqui também não está muito bom, a bola está muito viva, o campo está muito seco. Não chove em Limeira 4, 5 meses. E aí você vai jogar lá em Santa Catarina chovendo o dia todo. Então, o senão da divisão é desafiador, né? E aí, por isso que dentro da sua pergunta, você tem que saber jogar o jogo como ele pede. Vai ter jogo que a bola não vai correr e você vai ter que realmente jogar por uma bola, né? Agora, quando o campo é bom, quando você consegue pôr a bola no chão, eu já sou adepto de jogar de uma forma mais ofensiva, de ter a posse. Então, depende muito do contexto, né? E você encontrou ali no Santa Catarina uma história que eu chamei bastante atenção, até comentei em redes sociais também, jogadores que vinham até da várzea, tinham disputado campeonatos de várzea recentemente e foram reforçar o Santa Catarina e se destacaram bastante, né? Como foi o trabalho com esses jogadores? Eu sei que alguns deles já tinham experiência com profissional e tal, mas é claro que é uma gestão talvez diferente ali com esses atletas. Como que foi lidar com essa situação e fazer com que eles se destacassem tanto? Lá no Santa Catarina, sim, foi fantástico, porque a gente juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu vi uma grande oportunidade de se jogar a primeira divisão catarinense contra grandes clubes, então eu vi ali uma grande oportunidade para mim profissional. E jogadores que não tinham espaço, né? Jogadores que não teriam, de repente, naquele momento, uma oportunidade de jogar uma primeira do catarinense naquele nível. Esses jogadores que vieram da várzea, do amador, eles já tinham jogado futebol profissional, também sempre jogando no amador, né? E aqui em São Paulo tem, hoje no Brasil como um todo, né? Então, por exemplo, muitos jogadores aqui jogam estadual num clube, na terceira divisão, na segunda divisão, e o segundo semestre, muitas vezes, ele prefere ficar jogando no amador, que muitas vezes ele vai até ganhar mais dinheiro. E aí nós trouxemos, sim, 4, 5 jogadores que naquele momento estavam jogando no amador, mas que já tinham jogado futebol profissional no primeiro semestre, inclusive alguns deles no próprio Santa Catarina, e por coincidência ou não, esses jogadores foram para grandes clubes, né? O Guilherme Lobo, por exemplo, não jogava profissional há 6 meses, foi titular conosco, hoje é titular do Criciúma, né? Hoje é um dos melhores jogadores do Criciúma na Série B, né? Então, assim, isso é fantástico. E aí o Mendes, que foi para o Avaí, saiu recentemente, né? Quis voltar para o Amador, e o Renan foi para o Figueirense, né?
Eu consegui trazer 4 jogadores lá para a Inter de Limeira. Todos os jogadores se empregaram bem para uma Série D, como eu já falei, Série C, Série B. Então foi muito legal, né? Inclusive eu, né? Foi bom até para mim. Eu venho para a Inter de Limeira, volto para o mercado paulista, que é o melhor mercado do Brasil, num clube que estava na primeira divisão do estadual há 5 anos, e aí a gente ainda consegue o acesso. Então ali em Santa Catarina foi maravilhoso, porque a molecada via uma grande oportunidade, molecada com fome, e aí o negócio de vender a ideia, né? Eles compraram, cara. Eles compraram. Falaram, cara, a gente não tem nada a perder. Vamos jogar, vamos para cima dos caras, vamos jogar, vamos pôr bola no chão. Aí, na linguagem deles, né? Vamos dar caneta, vamos dar rolinho, vamos dar chapéu. A gente não tem nada a perder. E eles fizeram isso, né? E aí, o primeiro jogo nosso, que é contra o Avaí na ressacada, 20 mil pessoas na ressacada, enfim. Cara, a gente só deu a gente não fez o gol. E aí eles fizeram um gol no escanteio no segundo tempo e acabou 1-0. Só que acabou o jogo, o treinador do Avaí, os jogadores do Avaí, a imprensa falaram, pô, que time é esse, né? Que nunca jogou a primeira divisão, só molecada, e deu, né? Jogou muita bola aqui na ressacada. E aí a gente ganhou confiança. Aí vai para o segundo jogo em casa, você ganha de 3-0 do Caravaggio, que é um time que tinha subido também na segunda divisão. E aí você vai ganhando confiança e aí as coisas foram acontecendo. Foi bem legal. E aí, eu acho que isso mostra também, você no começo da carreira, nessa transição, né, de virar treinador, acho que você trabalhou ali com jogadores do futebol amador e ter esses jogadores que foram encontrados aí no futebol amador. Você acha que no futebol brasileiro, de uma maneira geral, se perde um pouco de jogadores que estão no futebol amador, mas poderiam estar no futebol profissional se a gente tivesse ali um calendário mais organizado, clubes mais organizados no geral? Não tenho dúvida. Se perde das duas formas. Você, jogador do profissional que deixa de jogar profissional que vai jogar para o amador, e jogador que só jogou amador que poderia estar jogando profissional, né? Então, assim, eu vejo o trabalho assim no Brasil de captação de atleta, de formação, de profissionalismo para você manter esses atletas no futebol profissional, ainda muito distante do ideal, né? Ainda muito distante do ideal. Então, assim, você vai... a gente não poderia estar falando isso aqui, né? Ela está perdendo jogador para o futebol amador, com todo respeito ao futebol amador, que é maravilhoso. Eu joguei futebol amador minha vida toda, né? Ali na Zona Sul de São Paulo. Vira e mexe, estou lá no Brasília, do Campo Grande. Adoro esse ambiente, adoro. Mas nós não podemos estar falando isso. O ideal seria o inverso, né? O ideal seria aquele jogador que joga só no final de semana, e no meio de semana ele é um funcionário numa empresa, enfim, ele poderia hoje estar vivendo do futebol e muito bem, né? Mas aí a gente precisa se profissionalizar cada vez mais, né? O Brasil tem muitos clubes, talvez o país que tem mais clube no mundo, porém, né, se a gente for pegar aí os clubes que são realmente com uma visão de gestão profissional, como tem que ser, né, eu acredito que não chega a 50%, e eu falo isso tranquilamente porque é uma realidade.